Boa tarde, turma. Então hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é o magnetismo. E aí depois na sequência o eletromagnetismo, certo? Então vamos começar com uma parte bem teórica hoje, né? As nossas aulas de hoje serão puramente teóricas. Então, vou explicar sobre o magnetismo e ao término passar uma atividade que também será bem teórica, tá? Então, o magnetismo, na realidade, é uma propriedade que temos em alguns materiais específicos de eles se atraírem ou se repelirem, né? E esses materiais específicos são alguns metais e os ímãs, que depois nós vamos falar mais sobre eles. Esses materiais, quando têm essa característica, eles apresentam um polo positivo e outro polo negativo, que na realidade nós tratamos eles como sul e norte. Nesse desenho que está aqui embaixo, está meio escurinho, mas aqui seria sul, aqui seria norte e aqui seria sul. Então vocês observam aqui que essas linhas de campo, elas se repelem, quer dizer, não vai de um ímã da esquerda para o ímã da direita. Chega a um determinado ponto e as linhas sobem ou descem, fugindo uma das outras, se repelindo. Então, quando a gente fala de polo positivo e negativo, no magnetismo a gente trata eles como sul e norte, diferente da eletricidade. Então, o que acontece aqui? Os polos de mesmo nome, norte e norte, se repelem. Sul e sul se atraem. Então vejam bem, aqui nós temos sul e norte, e aqui nós temos sul e norte. A parte azul é o sul e a parte vermelha é o norte. Então vejam bem, o que acontece com as linhas? Agora há uma atração, tá vendo que as linhas chegam de um lado para outro aqui? Tá? Então sinais iguais, né, se repelem e sinais contrários se atraem. Essas características são o que a gente chama de forças de polo. Tá aqui, forças de polo. Então, quando nós falamos de um dipolo magnético, né, que é uma propriedade, então nós estamos falando que esses, quando forem iguais, eles se repelem e quando forem opostos, eles se atraem. Então, aqui nessa imagem que nós temos à direita, nós pegamos um ímã, tá? Aqui está o polo sul em azul e o polo norte em vermelho. E nós jogamos limalha de ferro, né? O ferro é um material que consegue ser atraído por um ímã. Porque tem materiais que não são magnéticos, né? Você pega, por exemplo, uma borracha e aproxima de um ímã, o ímã não vai atrair a borracha, né? Ele só vai atrair os materiais que são magnéticos, certo? Ok, então quando eu jogo a limalha de ferro, o que ocorre? Ocorre a formação de um campo, né, magnético por conta do ímã, e essas limalhas vão se organizar indo do polo norte ao polo sul, como vocês estão vendo no desenho aqui na imagem à direita, certo? Então é uma característica bem interessante. É claro que se eu pegar, deixa eu mudar a cor aqui para vocês enxergarem uma coisa. Se eu pego aqui um ímã, né? Aí eu tenho aqui norte e sul, por exemplo. Ok? Aí eu pego e vou quebrar esse ímã em qualquer lugar. Não precisa nem ser no meio, mas quebrar em qualquer lugar. Eu vou ter dois ímãs, certo? Vocês já pegaram aqueles ímãs que tem nas portas de geladeira e brincaram com isso. O que ocorre quando eu quebro o ímã? Aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul. Correto? Aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul. Então, de um ímã, eu criei dois ímãs que, na região do corte, eu terei polaridades diferentes. Então, isso é bem interessante. Não é que o sul está só aqui na extrema direita e o norte está na extrema esquerda. Quando eu quebro esse ímã, obviamente que qualquer região à esquerda do sul será norte. E qualquer região à direita do norte, neste desenho nosso,
será sul. E aí você pode brincar. Se você quiser quebrar de novo esse aqui, então o que vai acontecer? Eu terei um pequenininho ímã, aqui é norte, aqui é sul, e um outro um pouco maior, aqui norte e aqui sul. Certo? Se eu juntar depois esses dois, voltarei a esse. Se eu juntar esses dois, voltarei ao de cima. Certo? Então é assim que funciona essa divisão desses ímãs. Tá? Então, continuando na teoria, quando a gente fala em magnetismo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o magnetismo terrestre, né? Você já ouviu falar em bússola, né? Certo? A bússola é um equipamentozinho que está marcado norte, sul, leste, oeste e tem uma agulha, certo? Essa agulha tem características magnéticas aqui na sua extremidade. Essa ponta dessa agulha é magnetizada, tá? Então, o que ocorre? Quando eu pego uma bússola, essa posição da agulha que está magnetizada, ela tende a se orientar para o norte, né? Então, o que eu faço? Eu giro esse ímã até isso se equalizar. Então, girando esse ímã, pronto, norte, sul, leste, oeste. Eu sei onde fica o norte, onde fica o sul, onde fica o leste, onde fica o oeste. Porque essa agulha é magnetizada e a Terra tem também magnetismo. Então, vai atrair essa agulha do ímã. Como que funciona a Terra? Então, vamos ver em outra imagem o que está ocorrendo. Vamos fechar isso aqui. É claro que vocês podem voltar, ouvir de novo, ver de novo, quantas vezes vocês quiserem, né? Tá? Então, vou pegar aqui a da sequência. Ok. Então aqui a gente vai falar especificamente sobre o campo magnético da Terra, tá? Então, o nosso planeta se comporta como um gigante ímã. Então, se a Terra é um gigante ímã, ela vai ter polo norte e polo sul. Vou desenhar aqui embaixo. Não tão bonito quanto o Bosmar, mas mais ou menos. Então, a Terra é assim, tem uma pequena inclinação. Aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. Não é isso? Na geografia. Tá. Então, esse aqui é geográfico. Certo? Aqui é a linha do Equador, os trópicos, tudo bonitinho. Beleza. O que acontece? Esse norte aqui, geográfico, é o que vai atrair o norte da nossa agulha. Então, magneticamente falando, o polo norte da geografia é o sul magnético. E o polo sul da geografia é o polo norte magnético. Por isso, quando eu coloco uma bússola, o norte da agulha para o polo norte. Aí você pensa assim, pô, mas você acabou de falar do magnetismo, que os sinais iguais se repelem. Então, como é que o norte vai apontar para o norte? Sim, vai apontar no norte geográfico, porque ele é, na realidade, o sul magnético. Tá? Então, parece confuso, mas não é. Por que chamam de polo norte? Fala de polo norte porque a agulha aponta para ela, certo? Mas se aponta é por quê? É porque teve atração. Então, se teve atração, é, na realidade, um sul magnético. Certo? Isso é interessante, né? Bom, sendo assim, ele cria à sua volta um campo magnético. Aí o campo magnético sendo criado. Igual que nós vimos lá com as limalhas de ferro, né? Aqui o campo magnético sendo criado. O que vai mudar do desenho da esquerda para a direita é a orientação das linhas, né? Certo? Se vai do sul para o norte ou do norte para o sul, se é geográfico ou se é magnético. Então, quando observamos uma bússola, vemos que o polo norte da agulha da bússola se orienta na direção do norte geográfico. Aqui é a primeira aparição do norte geográfico. Esse norte geográfico aqui, né? Na realidade é o nosso sul magnético. Como polos de nomes diferentes se atraem, concluímos que o polo norte da agulha da bússola está sendo atraída pelo polo sul da Terra, certo?
então o polo sul magnético, né, com o polo norte geográfico, e o polo norte magnético coincide com o polo sul geográfico. Foi o que eu acabei de explicar no desenho, né? Se invertem, tá? Então, fala sobre a pequena inclinação, né, de aproximadamente 11 graus, que eu já mais ou menos desenhei. Se vocês pegarem aqui e medirem, vai dar exatamente 11. Então, tá aí a relação do norte geográfico e do norte magnético. Aí, na sequência, vamos falar um pouquinho mais sobre o ímã. Então, lembra, o ímã tem essa característica de atrair materiais que possuem essas características magnéticas, né? Lembrando que sempre os sinais opostos vão se repelir e os sinais opostos vão se atrair e os sinais iguais vão se repelir. Então, vejam bem, a Terra é um grande ímã, por isso que a Terra consegue atrair materiais também magnéticos, no caso do ímã, ou repelir, no caso da bússola, como nós vimos aí anteriormente. Então vamos falar um pouquinho sobre o ímã no próximo slide aqui. Tá? Vou limpando sempre para não ficar bagunça, mas no vídeo vai ficar tudo na sequência. Então vou puxar o próximo slide. Né? E vamos falar um pouquinho sobre esses ímãs aí. Ok. Então tá lá. Esse ímã, né, ou ímã, ou magneto, é um corpo magnético. Olha, interessante. Ferros magnetizados, rochas magnéticas de polo, ou seja, possui dois polos. Não, para aí. Então, deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que eu posso criar um ímã? Sim, veja bem. Imagina que você pega um ímã, aquele da sua geladeira, tá? Tem norte e tem sul. Aí você pega um pedaço de ferro, qualquer, tá? E coloca eles em contato, esfrega um no outro. O que aconteceu com esse material? Ele vai ficar magnetizado. Se ele fica magnetizado, ele vai ter nele um norte e um sul, quer dizer, é como se ele fosse um ímã, tá? Você vai conseguir atrair uns, outros. Tem gente que faz isso, por exemplo, nas chaves de fenda, né? Tá aqui uma chave de fenda, tá aqui a fenda. Aí ele quer pôr um parafuso, mas às vezes o parafuso cai, ele não consegue segurar. Então ele pega essa ponta da chave de fenda e esfrega no ímã, certo? Pronto. Quando ele aproximar isso do parafuso, ele vai conseguir colocar isso na fenda e vai ficar grudadinho, magnetizado, tá? Bom, seguindo. Então, um dos polos é positivo, o outro é negativo. Então a gente tem aí um norte e um sul nesse ímã. E eles possuem a propriedade de atrair outros corpos ferromagnéticos. Está aqui o exemplo, né, que eu fiz, seja com a chave de fenda, seja com um pedaço metálico qualquer. Então, são encontrados na natureza em alguns minerais com propriedades magnéticas. Tá? Quais são eles? A magnetita, né, que é o ímã natural que atrai o ferro. Essa magnetita foi encontrada num local que hoje pertence à Turquia, né? E leva o nome porque era o nome da região. É como se o cara estivesse andando na rua, pegou um negócio no chão que ele achou interessante, aí quando aproximou de um material metálico, viu que o material metálico foi atraído por esse elemento, né? Esse elemento é o ímã natural, que é a magnetita. Por que a gente chama de natural? Porque, como eu falei agora há pouco, a gente pode fazer um ímã, né, com um material que é magnético, né, fazendo com que ele atribua essas características a ele. É claro que essa propriedade não vai durar para sempre, né? Tá? Então vamos lá. Por outro lado, é o processo de fabricação dos ímãs, tá? Que são os artificiais, né, chamados de imantação, o qual, a um corpo neutro, é conferida a propriedade de atração magnética, tá? Que é o que nós fizemos aqui com a chave de fenda, por exemplo. Beleza? Então, note que o ferro e algumas ligas metálicas são corpos que se imantam mais facilmente, certo? Por isso, os ímãs artificiais são muito importantes na fabricação de aparelhos eletrônicos,
geradores elétricos, ó, tudo coisa que vocês estudaram. Bússolas, que nós estamos vendo agora, entre outros. Tá? Então você vê, você vai criar um motor elétrico, tem um monte de ímãs lá dentro. Você quer criar um campo magnético para fazer um eixo girar. Tá? Geradores também utilizamos. Aí você pegar, por exemplo, na caixa de som, um alto-falante, né? O alto-falante na traseira dele, né? Tem um mega ímã aqui, né? Certo? Vocês já desmontaram algum e brincaram com esse ímã. Certo? Então, esses são os ímãs. Tá? Agora, eu falei que surgiu na Turquia, mais exatamente numa região chamada Magnésia, né? Que hoje fica na Turquia. Mas vamos falar um pouquinho do histórico dele, já que a aula de hoje é puramente teórica sobre o magnetismo, não é eletromagnetismo ainda, é só magnetismo. E aí, na atividade que eu vou passar, vão ser tudo questões teóricas e algumas de análise sobre o ímã, sobre a Terra. Essa parte é bem simples. Então vamos falar um pouquinho do histórico e aí vai ficar o material para vocês lerem quantas vezes quiserem, tá? Acho que uma das poucas vantagens que tem nessas aulas à distância é que você não tem que ficar, professor, não apaga a luz ainda, espera um pouquinho. Aqui você controla o seu tempo, né? Como que você vai ler, se você vai voltar, tá? Aqui no caso não estou te atrapalhando. Bom, e aí um pouco da história, né? Do magnetismo e do eletromagnetismo. Eu vou me detalhar no magnetismo hoje, mas fica aqui o material para vocês verem depois. A gente vai estudar eletromagnetismo. Então, fala que não é algo novo, né, o magnetismo, uma vez que desde o século VII antes de Cristo, então olha lá, hein, faz tempo, já era utilizado seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência de magnetismo, propriedades de corpo presentes numa região denominada Magnésia, é isso que fica no que hoje é Turquia. E daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. Então a gente fala assim, é magnetizado, né? O nome vem dessa região, tá? E aí fala primeiro do Tales de Mileto, né? Filósofo, físico, matemático. Vocês já ouviram falar bastante dele em outras disciplinas, principalmente na matemática, né? Em 623 a.C., foi quem observou a atração do ímã natural, né? A magnetita com o ferro. Quer dizer, ele aproxima, esse é o exemplo que eu falei, né? Ele aproxima um objeto, a magnetista, por exemplo, que é natural, com um material ferromagnético, certo? Um prego, qualquer coisa da época, tá? E aí ele percebeu que esse material adquiria propriedades de magnetismo, né? Ficarem magnetizadas. Além disso, a invenção da bússola permitiu o avanço das navegações. Isso é importante, a bússola é usada até hoje. Tudo bem, tem o GPS, mas a bússola, a base é essa aí. Já era utilizada pelos chineses no século VII. E acredita que, além de um instrumento, eles utilizavam como um símbolo de sorte e oráculo. Aí já é mais relativo a outras questões que não a física. E alguns séculos depois, sobre o magnetismo e eletromagnetismo, foram expandidos. E isso aconteceu, primeiramente, meados do século XIII, olha as épocas, né? Por Pierre Pellerin, o qual descreve sobre a bússola e as propriedades dos ímãs. Tá? Então, essa é uma parte teórica inicial. E finalizando, para depois passar uma atividadezinha para vocês. Vou abrir o último slide teórico. Então, na sequência, vai trazer outras pessoas importantes, não só no magnetismo, como depois no eletromagnetismo, que vocês vão ouvir bastante. Então, por conseguinte, no século XVI, olha o tempo passando, Gilbert concluiu que a Terra era magnética. Era por esse motivo que as bússolas sempre apontavam no sentido do norte, certo? E aí que vocês têm aquela relação do norte geográfico, que representa o sul magnético, e sul geográfico representa o norte magnético.
Por isso que a tal da agulhinha aponta para o norte, para o norte geográfico, porque ele é um norte magnético, então vai apontar vai ser atraída pelo sul magnético, ok? Bom, aí depois entramos na parte da eletricidade. Alguns nomes vocês já lembram, né? No século XVIII, Coulomb, já estudamos a lei de Coulomb, avançou nos estudos sobre eletricidade e magnetismo, né? Então, vocês já estudaram isso para parte das cargas elétricas, certo? Atração e repulsão de cargas. Depois nós vamos estudar ele de novo na parte do magnetismo. Aí no século XIX, Ørsted publica trabalhos sobre eletromagnetismo e campos elétricos. Campos elétricos nós já estudamos, os eletromagnéticos serão um trabalho futuro. E daí segue. Trabalho do Ampère, que vocês trabalham com a corrente elétrica, né? Realiza pesquisa sobre correntes elétricas, que nós já estudamos, só que agora nos ímãs. Nós vamos estudar isso posteriormente. Em homenagem a ele, ao Ampère, né, que a intensidade da corrente elétrica utiliza essa unidade. Tá? Então, vocês já trabalharam 1000 vezes. A corrente é igual a 4 amperes. Amperes em homenagem a esse cientista. Certo? Aí depois, já para frente, o Joseph Henry e o Mike Faraday vão falar sobre o eletromagnetismo. Descobrir o eletromagnetismo. Certo? E a base da física moderna, física clássica, né, é que as alterações que nós temos em relação ao eletromagnetismo, principalmente, certo? Então, por isso que vocês sempre têm essas pessoas aí, sempre ouvem falar dessas pessoas, ok? Então, basicamente sobre magnetismo é isso. A gente vai dar sequência depois no magnetismo até chegar no eletromagnetismo, que é um pouco mais complexo, então não vou acelerar muito. Tá? E a atividade que vocês têm para terça-feira e quarta-feira é a da investigação sobre essas questões que eu vou pôr, que são de cunho teórico. Tá? Então são perguntas que vocês vão responder, certo? Tentar interpretar e aí vocês me encaminham depois por e-mail, tá? Como tem feito até agora, para a composição das notas, certo? Uma coisa que eu gostaria de pedir é que durante o horário de aula nosso vocês ficassem efetivamente no grupo, né, para tirarem as dúvidas, né, sobre a parte teórica, sobre questões, sobre o que for, certo? Tem gente que está meio preguiçoso aí e eu preciso controlar isso com vocês, tá bom? Um abraço.